Fala, galerinha do nono ano! E aí, tudo tranquilo? Vamos lá para mais uma aula de interpretação textual? Vamos dar sequência, né, à nossa última aula a respeito da inclusão social. E foi um tema tão bacana que me gerou tantas reflexões a respeito do assunto, né, que hoje eu trouxe pra gente começar analisando esse comecinho de aula e tudo mais, essa imagem aí. Meu amigo, essa imagem, eu passei alguns bons minutos trabalhando com várias ideias para trazer para vocês a respeito desse assunto, ok? Hoje a gente vai falar especificamente sobre a questão da deficiência visual, ok? E aí eu encontrei essa imagem que eu achei fantástica, que é nada mais do que você ter as duas mãozinhas e você tem aqui a leitura do braille, ok? E os olhos sendo desenhados nas próprias mãos, que, acima de tudo, são pessoas que lutam pela inclusão social diariamente. E o que eu quero te mostrar é que as pessoas com algum tipo de deficiência são pessoas, acima de tudo, que precisam do respeito, porque é algo gente, a inclusão, lutar pela inclusão, é algo que já deveria ser feito desde sempre. A própria sociedade, essa inclusão já deveria ser sempre, sempre, não deveria nem ser uma inclusão, deveria ser algo natural, sabe? O ser humano, ele precisa trabalhar com a ideia do respeito ao próximo, né? Esses conjuntos de medidas, as pessoas não precisariam nem lutar por isso, porque é algo que é o amor ao próximo, gente. Literalmente, os direitos que essas pessoas possuem são os mesmos direitos que você possui, que eu possuo, né? Então, assim, as leis, elas precisam ser concretizadas para essas pessoas também. Isso tem que ser natural, né? E aí eu achei essa imagem fantástica, achei belíssima a ideia de que mostrar para as pessoas, né, que as pessoas com deficiência visual, que elas possuem uma doçura muito maior, porque é o ato de você ir com o sentido, né, do tato e tudo mais, você colocar ali essa leitura do braille é incrível. As pessoas que conseguem fazer isso, produzir isso para as pessoas com deficiência visual, é um trabalho fantástico, né? Primeira coisa que eu te peço então, pega o seu material e segue comigo, vamos lá! Nossa meta do dia! Gostaria de saber, e aí, tá colocando suas metas diárias? Tá conseguindo constituir isso, colocar como foco? Conta comigo, hein? Meta do dia, teatro sem palavras. Nós vamos corrigir, ok? E aí depois nós vamos passar do texto Teatro Sem Palavras e vamos para o Renoir, Van Gogh e o resto. Pegue o seu livro mais maravilhoso e vamos lá! Abra, por gentileza, na página 198. Você fez a leitura do texto Teatro Sem Palavras, ok? E nós adentramos, então, o campo da parte de interpretação textual, ok? Na questão, diz pra gente o seguinte: pesquise e responda qual a diferença entre, né, os termos deficiência auditiva e a surdez. Eu gostaria muito de saber o que você encontrou aí na sua pesquisa e tudo mais. Gostaria de fazer uma análise rapidinho do trechinho que eu tenho aqui para você. A pessoa com deficiência auditiva é aquela que tem a audição, né, dificultada, que é de forma parcial, ok? Mas teve acesso à cultura e à própria língua da sociedade, o ouvinte, ok? Ela tem um problema que pode ser eliminado pelo aumento de volume de som, ok? Já a pessoa que é surda é aquela que, por apresentar perda de audição, compreende o mundo e como ele interage por meio de experiências visuais. Então você tem uma análise aí de uma pessoa que perdeu de forma parcial, mas que teve o contato com a própria língua, e uma outra que foi de forma total, que literalmente não teve contato com essa língua e, acima de tudo, possui uma linguagem que ela é trabalhada de uma forma visual das coisas, ok? E aí, o que você encontrou? Buscou num site confiável e tal? Isso é importante, viu? Olha lá, B. O que indica essa reunião de os alunos com e sem deficiência em um mesmo
grupo. Gente, sugere uma questão de uma integração social. Isso é muito bacana, né? A questão desses alunos, né, buscarem a respeito disso, constituírem, né, eles conseguiram propor essa ideia, isso é muito bacana, surgir do próprio aluno, né? Qual é a condição para que todos participem do grupo? Todos deveriam aprender o quê? A linguagem de sinal, exatamente. Olha a questão 3. Retome o boxe intertextualizando e responda. Por que as obras de Charlie Chaplin inspiram as apresentações? Gente, ele é famosíssimo pelo cinema mudo. E aí, você pesquisou a respeito do cara? Viu aí? Tem um monte, vários filmes, né, que falam um pouco a respeito dessa própria construção que o Chaplin fez, né? Então pesquisa a respeito, é super bacana. Olha a questão 4. Mais do que atender ao desejo das alunas, o projeto interferiu na vida social de todos os integrantes do grupo. De que forma isso aconteceu? Gente, eles criaram novas amizades, novos vínculos afetivos, né? Então, assim, foi uma forma de interação social que conseguiu ir muito além do que uma simples interação, né? Trouxeram aí várias amizades para a vida dessas pessoas. Isso é muito bacana. 5. De que forma o projeto afetou a autoestima dos alunos? Gente, o ato de você ser inserido num ambiente inclusivo, a questão da própria autoestima, ela fica elevadíssima. Por quê? Porque você se transforma em um ser mais confiante daquilo que você está fazendo, da sua própria vida, das suas ações. Você se transforma num ser mais importante, né? Você se sente mais importante. Isso é muito bacana. Olha, 6. O processo de inclusão proposto pelo projeto, né, em si, foi algo unilateral? Não, né? Esse projeto em si seguiram em duas direções, em algumas direções, sendo das alunas com deficiência, né? E dos demais alunos que conseguiram constituir um projeto super bacana em cima de uma ideia central. Fechou? Então, passe para mim, para a página 203, você iria responder a respeito do Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrando em vigor com a garantia de mais direitos. Você tinha lá uma análise do texto 1 e do texto 2, fez a leitura dos dois, bem tranquilo, e vamos à interpretação. Considerando o texto 1, responda: qual é o assunto principal desse texto? Você tinha, então, a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Seria um estatuto que estava previsto para ser o quê? Analisado e tudo mais, e ser aprovado, ok? Qual é a sua finalidade? Ou seja, qual é a finalidade desse texto em si? Seria o quê? Informar o leitor a respeito do assunto que está sendo tratado. 2. Considerando o texto 2, responda: que relação ele estabelece com o texto 1? O texto 2, ele retoma o texto 1, né? Elogiando o assunto, agregando informações que foram desenvolvidas nessa matéria. Qual é a finalidade desse texto? Ele foi produzido para quê? Com qual sentido? Opinar sobre um fato. Fechou? Em que situações você se sentiria motivado a escrever para uma publicação a fim de manifestar o seu ponto de vista sobre um fato que foi aí noticiado? E aí, o que você colocou? Tô curiosa? Anota aqui pra mim no comentário, coloca o seu nome lá pra eu saber que você assistiu ao vídeo, que deu tudo certo, e depois coloca o seu comentário, vou ficar super feliz, vamos lá! Depois, pega pra mim na página 220, adentramos o capítulo 10, fazendo uma correlação com a imagem que eu iniciei o nosso vídeo. Então, a gente vai pro textinho. Olhe por mim. Olha só, as pessoas com deficiência podem e desejam tomar suas próprias decisões e assumir a responsabilidade por suas escolhas. Então, elas são como você. Isso mesmo. Tem o mesmo direito, sentimentos, medos e sonhos acima de qualquer coisa. Cara, eu achei essa frase fantástica. Por quê? Porque é uma forma de realçar a importância, tudo bem, do debate a respeito desse assunto. E olha lá, como se escreve em braille? Com uma punção
Coloca-se sob uma folha de papel resistente uma prancha de metal, em que estão gravados retângulos de 6 pontos em todas as linhas. Por cima da folha, sobre a linha que se vai preencher, coloca-se uma régua, chamada reglete, que também tem a forma de retângulos. E faz-se pressão com a punção sobre os pontos correspondentes às letras desejadas. É preciso lembrar de escrever invertido, já que se está criando relevos. Gente, é literalmente algo que é palpável, são as pontas dos dedos que você vai fazendo a leitura daquilo, é muito bacana. Faça a leitura dessas perguntinhas aí embaixo, responda, podendo ser tanto no seu livro como no seu caderno, tranquilo. E vamos aí para a página 222, o cego, Renoir, Van Gogh e o resto. Acompanhe comigo a leitura do seu livro. Vistos de costas, pareciam apenas dois amigos conversando diante do quadro rosa e azul de Renoir, comentando o quadro. Porém, quem prestasse atenção nos dois perceberia e talvez estranhasse que um deles, o de elegantes óculos de sol, parecia um pouco desinteressado, apesar de todo o empenho do outro, traduzido em gestos e eloquência quase murmurada. O que dava ao alvo, né, de óculos a aparência de desatento era a cabeça um pouco baixo demais para quem estivesse olhando o quadro, cabeça que também não estava de frente, mas um pouco virada para a direita com relação à pintura, como se ele enfocasse outra coisa, a assinatura de Van Gogh no pé do quadro vizinho, por exemplo. O que falava segurava às vezes o antebraço do de óculos com uma intimidade solista e confiante. Aproximei-me do quadro, fingindo olhar de perto a técnica do pintor. Voltei-me e percebi, o de óculos escuro era cego. Cego! O que fazia um cego no MASP? Ninguém parecia interessado neles. Nem o guarda, treinado para olhar pessoas em vez de quadros. De perto, pude ouvir o que falava. Termina a leitura do texto, super bacana, a respeito exatamente dessa questão da interação, da inclusão, ok? Dessa análise, né, da reflexão das pessoas a respeito do assunto. Termina de ler, super bacana o texto, e vamos para a interpretação. Vamos lá, questão 1. A crônica se inicia com a descrição de dois homens que observam uma obra de arte em um museu. Que sinais davam ao narrador a impressão de que algo fugia do comportamento habitual dos frequentadores do museu. Algo, literalmente, a quem estava narrando não soou de forma comum. O que foi? Anota aí pra gente. O que causou estranhamento no narrador ao ver dois homens no museu? Qual foi o fato que causou mais estranhamento nessa situação? 3. O acompanhante fornece uma descrição muito minuciosa. Lembra da função de um texto descritivo, né? A função da própria descrição em si, né? Trabalhar de forma minuciosa com os detalhes dos quadros ao homem que estava de óculos. Por que que isso foi feito, essa descrição minuciosa ao outro? 4. O narrador finalmente compreende a dimensão daquilo que está vendo. Envolvido pela situação, ele diz: e fechei os olhos para ver melhor. E fechei os olhos para ver melhor. Apesar da aparente contradição da frase, ela faz todo sentido. Você vai explicar qual é o sentido dessa frase tão reflexiva. E fechei os olhos para ver melhor. 5. O guarda comenta com o narrador que o homem tinha uma deficiência, era fotógrafo. De que forma a antiga profissão desse homem contribuía para o seu interesse pela descrição pormenorizada das obras de arte? Gente, literalmente, a função dele, né, sendo fotógrafo e tudo mais, anteriormente à situação atual,
O que que isso tem relação, como teria uma relação com o ato de ele trabalhar com a audição, né, e ficar escutando isso de forma minuciosa, ok? Analisa isso e responde pra gente. Olha, 6. Antes de ir embora, o narrador passou pelos dois homens que se encontravam diante de um outro quadro. Ele afirma: saí, passei por eles, preocupados em pintar O Filho do Carteiro, de Van Gogh. Por que o autor teria optado pelo emprego do verbo destacado para relatar o que via? E o verbo destacado, meu amigo, é pintar. Analise e responde com calma. Olha, 7. Retome o título da crônica. Retome o título da crônica. E levante hipóteses. Por que o autor teria empregado a palavra resto, ou seja, os outros, né? Na composição desse título. E eu vou reler o título para você só para ficar mais reflexivo. Olha o título: O Cego, Renoir, Van Gogh e o Resto. Olha isso, meu amigo. Como é que você pode fazer nessa análise do autor ter empregado o resto? O que seria esse resto, né? Dentro desse contexto, enfim. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Finaliza com calma, faça a leitura, pesquisa sobre Van Gogh, né? Acima de tudo. E aí, a gente vem para a próxima aula corrigindo, tá bom? Tenha foco, mantenha sua calma, sua tranquilidade. Vai dar tudo certo, conta comigo, coloca o seu comentário aqui embaixo e eu deixo um grande beijo para cada um de vocês.